Estenda as tuas mãos. Senhor, nós oramos pela vida do Tony, profetizamos vida, graça sobre ele, Senhor, nesta manhã. Toda a intrepidez do Teu Espírito Santo, toda a graça, Senhor Jesus, da Tua Palavra sendo compartilhada com cada coração aqui, Senhor. Obrigado pela disposição do Tony estar aqui conosco. Obrigado, Senhor Jesus, nós oramos por sua família, por sua esposa, por seus filhos, pelo ministério ali do Jair, Senhor, que venha frutificar, Senhor Jesus, o Teu bom perfume ali para a Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida desse amado irmão, Senhor Jesus, e ao mesmo tempo, Senhor, queremos orar por nós mesmos, para que o nosso coração seja terra boa para essa palavra que vai ser compartilhada, Senhor. Que venha entrar no nosso coração, que venha frutificar. Nós repreendemos toda e qualquer distração, de qualquer coisa que possa roubar, Senhor Jesus, a atenção da Tua palavra nesse momento, Senhor. Aquieta a nossa alma e coração, Senhor, para Te escutarmos, em nome de Jesus. Bom dia. Dormiram bem? Graças a Deus pelo sim e pelo não, não é? Quero só acrescentar que a minha família está envolvida em diversos trabalhos missionários e a venda desses livros não se destina ao nosso sustento, mas se destina à ajuda para esses projetos missionários, ok? Então, se você comprar um livro, você vai estar cooperando com algum trabalho missionário que a gente está realizando por aí, tá bom? E eu queria indicar um livro especialmente que eu trouxe para esse encontro, que é esse livro, Ore pelas Nações. Se vocês estão com desejo de investir em missões, acho que a primeira coisa é saber o que está acontecendo nas nações e quais são as necessidades desse momento de várias nações, principalmente no que diz respeito à Igreja do Senhor, perseguida como nunca antes na história. Então quero recomendar que você compre esse livro e desenvolva uma rotina de oração pelas nações através dele. Pode te abençoar muito e quem sabe você descobre alguma das nações aqui. Quem sabe alguma delas Deus não manda você ir, né? O Anderson, homem de fé, foi o único que disse amém aqui, ó. Pode colocar. Há outros livros. Normalmente os livros são indicados pelos homens que cuidam da gente. Para você não precisar ler porcaria, já tem os livros que são recomendados. É muita porcaria. Já comprou um livro pelo título, depois descobriu que era muito ruim? Eu já vivi isso, então eu não quero que você viva. Vamos lá. Temos muitos irmãos aqui que não estavam ontem à noite, não é verdade? Levanta a mão que não estava aqui ontem à noite. Muita gente. Mas com certeza já foram ajudados aí pelos irmãos que estavam no grupo, né? Mas eu queria rapidamente falar qual foi a introdução que nós fizemos ontem. O que nós estamos aqui pretendendo neste encontro inteiro é falar sobre como nossa vida está relacionada com a pessoa de Jesus e a missão de anunciá-lo para as nações, ok? Toda a nossa vida está ligada à pessoa de Jesus e à missão de anunciá-lo em todas as nações. Então ontem à noite eu falei para os irmãos que nós temos uma época muito parecida com a época que João Batista viveu, tanto no contexto político como no contexto religioso, e nós precisamos da graça que estava sobre ele para anunciar o Evangelho e preparar o caminho para o Senhor. Na época de João, ele preparou o caminho do Senhor na sua primeira vinda, e nós agora como igreja estamos chamados para preparar o caminho para o Senhor vir na sua segunda e definitiva vinda. Amém? Então falamos sobre isso ontem, e eu li talvez o versículo chave de ontem à noite, que foi Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Agora eu quero, antes de avançar, ler um texto que eu não li ontem à noite, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O meu amigo vai colocar ali. Qual versão que você vai usar? Valeu. Diz assim, opa, não diz não. Segunda carta de Pedro 3, 9. Depois você pula para o verso 12. Aleluia. Vamos lá. O que é que está escrito? O Senhor está demorando? O Senhor está demorando? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muda ainda não. Tem uma vontade do Senhor ali. Qual é a vontade do Senhor? Quantos? Todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Jesus não voltou ainda? Tudo que eu perguntar, responda como está no texto. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele é longânimo. Ele está dando tempo para que a salvação alcance o maior número de pessoas. Está claro isso para você ali? Vou ler de novo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vou perguntar e você responde conforme o texto. Deus quer que quantos pereçam? Nenhum. Sabe o que é nenhum em grego? Nem um. Em hebraico, nem um. Em mandarim, nem um. Quantos Deus quer salvar? Quantos? É da vontade do Senhor que todos cheguem ao arrependimento. Todos vão ser salvos? Porque não é assim que as pessoas escolherão. Mas qual é a vontade do Senhor? Que todos sejam salvos. Quando você está na escola, na faculdade, na sua empresa, como você olha as pessoas? Como alguém que não tem jeito? Como alguém que vai perecer? Ou você se lembra, não é da vontade de Deus que essa pessoa pereça? É da vontade do Senhor que ela chegue ao arrependimento. Para você, as pessoas são discípulos em potencial ou habitantes do inferno em potencial? Alô? Sério? Bom, se são habitantes do inferno em potencial, você vai olhar. Mas se são discípulos em potencial, você vai olhar para elas e vai proclamar o Evangelho. Agora eu quero te dar eu quero que você perceba que nós temos um motivo a mais. Além da suficiente vontade de Deus que nenhum pereça, nós temos uma vontade a mais. Quando o Evangelho for pregado em todas as nações, Jesus volta. Qual é a motivação especial? Eu quero que Ele venha. Fala essa frase, eu quero que Ele venha. Ah, mas você quer mesmo? Sim ou não? Sim. Você quer mesmo que Ele venha? Sim. Mesmo que antes dele vir vai complicar um pouquinho as coisas? Sim. Maraná, você quer que Ele venha? Sim. Ah, eu quero que Ele venha. Agora olha o verso 12. O que é que eu tenho que fazer? Não, primeiro, esperando. Eu falei ontem de esperativa, né? Que é uma espera proclamando o Evangelho. E apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu não vou explicar a segunda parte do versículo, fica tranquilo.
Eu só quero que você fique uma primeira. Como é que eu tenho que viver? Esperando e apressando a vinda do Senhor. Amém? Como é que se apressa a vinda do Senhor? Como é que se prepara o caminho do Senhor? É o que nós vamos conversar a partir de agora. Ok? Vamos lá. Se alguém necessitar de proteína, é só abrir a boca que ela vem. Vocês estão percebendo? Tem muita proteína voando aqui no vídeo. Glória a Deus pela disponibilidade de proteína. Vamos ler, por favor. São as proteínas. Você não tem noção como eu odeio inseto. Ora por mim aí, tá? Lucas capítulo 1. Agora eu vou abrir aqui porque eu estou com medo de ficar coisa diferente lá. Vamos ler alguns versículos de Lucas 1 que falam de João Batista. Sério? Vai espantar a proteína? Tem um aqui ainda. Pode. Tá bom. Está engasgada a proteína. Lucas 1, 16. Falando o anjo para Zacarias sobre João Batista. Vamos ler do verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, já comentamos isso ontem, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Agora vá para o versículo 76. Do menino, Zacarias falando, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Como Zacarias sabia quem era o menino? Como Zacarias sabia qual era a identidade do menino? Quem falou com ele? Hein? Só guarda essa informação aí. Ele sabia porque Deus falou com ele. Ok? Agora, volta um pouquinho. Versículo 59. Nós vamos ler sobre o nome dele. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Como que João sabia o nome do menino? Como que Zacarias e Isabel sabiam o nome do menino? Porque Deus falou. Então Deus falou o nome e Deus falou o que ele iria fazer da vida dele. Deus falou o nome e Deus falou o chamado. Depois você pode ler o capítulo inteiro, o capítulo 1 de Lucas. Se você puder fazer isso hoje, eu agradeceria muito, porque muita coisa que eu estou citando aqui está contido nesse capítulo. Mas eu queria chamar a sua atenção para qual é a primeira coisa que nós precisamos para cumprir o nosso chamado de preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade e o nosso chamado.
Pergunto só para você pensar. Você sabe quem você é? É muito importante. Você tem que saber a sua identidade e saber qual é o seu chamado. Quando eu falo identidade, eu estou falando sobre quem somos. Quando eu falo sobre chamado, eu estou falando sobre o efeito de quem somos. Porque o chamado não está separado da identidade, nem a identidade separada do nosso chamado. Vou te mostrar isso na Escritura. Jesus fala em Mateus 5, a partir do verso 11, sobre nossa identidade. Em um momento ele diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Agora, você já pensou se o sal perdeu o sabor? Para que ele serve? Não serve para nada, senão para ser lançado fora. Então, nós somos sal. Se nós somos sal, nós temos uma capacidade de alterar ou de dar sabor. Mas se a gente perde essa capacidade, então a gente não serve mais para nada. Então, se eu não sei quem eu sou, eu também não sirvo para nada. Ok, somos a luz do mundo, mas você já pensou se a luz ficar escondida? O que faz uma lâmpada? Qual é o propósito da lâmpada? Iluminar, brilhar. Então você não pega uma lâmpada e põe debaixo de uma mesa e ela fica escondida. Onde você põe a lâmpada? Você põe num lugar alto, para que a luz ilumine todo o ambiente. Então, se a lâmpada é lâmpada, ela precisa ser colocada no lugar de lâmpada para realizar o seu chamado. Então, em Mateus 5, Jesus está falando sobre identidade. Vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Vocês são. E qual é o efeito do sal? Dá sabor. E qual é o efeito da lâmpada? Iluminar, tirar as trevas. Então, identidade e chamado estão intrinsecamente ligados um ao outro. Identidade, eu queria que você anotasse isso, é quem eu sou. Chamado é o efeito de quem eu sou. Vou dar um exemplo prático antes da gente começar um pouco mais profundamente aqui. Se você é discípulo de Jesus, qual é o efeito disso? Alô? Identidade, discípulo, chamado. Fazer, discípulo. Identidade e chamado. Então, eu sou um seguidor. O que é que eu devo fazer da vida? Gerar seguidores. De quem? Meus? De Jesus. Percebe? Fala. É o efeito de quem eu sou. Agora, eu sou um mentiroso. Qual é o efeito disso? Eu não sou não, tá? Mas eu quero só dar um exemplo. Eu sou um mentiroso. Qual é o efeito disso? O que é que eu vou fazer da vida? Engano. Mentira. Nada vai ser real. Ok? Então, identidade é quem eu sou e chamado é o efeito de quem sou. João Batista lembra o significado que eu falei ontem do nome João? Quem lembra, fala. O nome João significa o quê? Jeová é Deus doador, gracioso, que favorece, que doa. Jeová é um doador gracioso. Opa! Então o nome de João Batista, a identidade de João Batista estava ligada a quem? Pelo próprio nome, a Deus. Mas se Jeová é um doador, o que é que ele tinha que fazer? Doar. Por que João Batista viveu a vida que viveu? Por que ele não viveu para si? Porque se Jeová é um doador gracioso, ele tinha que doar a vida dele e falar da doação que Jeová estava mandando. Qual era a doação? O próprio Jesus, porque ele veio preparar o caminho
da manifestação de Jesus Cristo como Messias. Então, a identidade de João estava relacionada ao efeito da identidade dele. Se João é alguém que é a manifestação da graça de Deus, então o chamado dele é proclamar a máxima manifestação da graça de Deus, que é Jesus Cristo ter vindo aqui. Está dando para entender o meu pensamento? Beleza. Agora eu vou perguntar para você o seguinte: quem é que sabe quem a gente é? Opção 1, a internet. A internet sabe quem você é. E se eu estou citando aqui as coisas que neste momento mais influenciam as pessoas para que elas encontrem suas identidades. As pessoas estão buscando o que elas são nessas coisas que eu vou dizer aqui. Internet. Vai buscando informação, e aí descobre um bocado de coisa que é, um bocado de coisa que não é, e confusa, a pessoa acaba ficando perdida, né? Aliás, antes de eu continuar, deixa eu contar para você uma historinha que eu gosto de contar, que eu chamo da síndrome da lâmpada confusa. Tinha uma lâmpada, sabe aquela lâmpada bastão assim? Ela queria, porque queria, não ser lâmpada. Ela foi criada para ser lâmpada, mas ela não queria ser lâmpada. Sabe o que ela queria ser? Ela queria ser uma vassoura. Então ela olhava para ela no espelho e dizia: mas que horror, que absurdo, por que me criaram lâmpada? Eu não tenho vontade de ser lâmpada, eu não quero ficar num lugar alto, eu não quero ficar brilhando, eu quero varrer chão. E ela ficou muito revoltada. Ela inclusive abriu um Instagram sobre quem é o culpado de ser lâmpada, e tentou promover a ideia de que ela pode ser qualquer coisa, não precisa ficar sujeita à ideia de alguém superior a ela, que criou ela, para ela ser lâmpada, porque se ela não quiser ser lâmpada, ela não quer ser lâmpada. E ela começou a andar na rua, pulando, e as pessoas perguntaram para ela: quem é você? Aí ela falava: eu sou uma vassoura. A pessoa olhava estranho para ela, porque ela não tinha a parte de baixo da vassoura, entende? Ela não conseguia limpar as coisas. Mas tudo bem. Afinal de contas, o politicamente correto é você aceitar o que a pessoa está dizendo como uma verdade, não é verdade? Se ela está dizendo que é vassoura, você olha para ela e fala o quê? Oi, vassoura. Não é verdade? Não é assim, gente? Vocês estão entendendo, né? Só que aí ela começou a insistir, querer limpar, foi quebrando pedacinho. Ela esbagaçou de tanto tentar ser o que ela não era. E tudo começou quando ela se revoltou contra quem achou que ser uma lâmpada era a grande coisa da vida dela. Acho que você me entendeu, né? Vou perguntar de novo. Quem é que sabe quem a gente é? A internet? Não. O mundo, com todos os seus pecados, com todas as suas obras pecaminosas, se o pecado me definisse, os meus amigos sabem quem eu sou? Quanto mais amigo eu tiver, então, mais eu vou saber quem eu sou, não é? As ideologias, se eu descobrir uma ideologia maravilhosa, eu vou contar todas as respostas a partir dela. É isso não? Os pais sabem quem eu sou? Ops, eu tenho que dar uma paradinha, né? Depende dos pais. Mas antes de eu discutir cada um desses pontos aqui com você, eu queria dar a resposta que você já deu. E eu vou ler para você um versículo. Enquanto você coloca aí para mim, Salmo 139, verso 13. Eu vou recitar para você Jeremias 29, 11. Deus falando. Fala comigo, repete comigo. Eu é que sei. Fala com alegria. Eu é que sei. Os pensamentos
que tenho a respeito de vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem tem os melhores pensamentos a seu respeito? Deus tem. Então é impossível você saber quem você é se você não fazer a pergunta à pessoa certa. Olha o que diz Salmo 139 sobre Deus e a nossa identidade. Você pode ir passando quando eu for lendo, tá? Nós vamos ler até o versículo 18. O salmista fala para Deus: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim. Vamos ler junto esse versículo, vamos? Olha que maravilhoso. 1, 2, 3 já. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a sua luz. Mais um. 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Isso é a quantidade de pensamento bom que Deus tem a nosso respeito. E a gente ainda fica em dúvida de a quem perguntar? Quem sabe quem eu sou? O meu Criador sabe quem eu sou. Ele me formou no ventre da minha mãe de acordo com um pensamento prévio. Então nem a minha mãe nem meu pai sabem como ele, quem eu sou. Efésios 1, verso 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vou fazer 3 perguntas e você responde conforme o texto, ok? Primeira pergunta: onde você estava quando Deus te escolheu? É só olhar o texto. Verso 4. Responde. Hein? No bar, na escola, na sua casa, no culto de uma igreja. Onde você estava quando ele escolheu? Nele. Então isso quer dizer que você tem uma realidade a respeito de sua identidade que estava na mente de Deus antes da criação ser realizada. Opa, já respondi a segunda coisa. Quando ele te escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, a sua verdadeira identidade é a identidade que é presente na mente de Deus eternamente, desde antes da fundação do mundo. Por que isso é importante? Porque às vezes você fica muito preso à sua identidade relacionada à sua identidade caída.
pós-pecado. Mas o pós-pecado não é exatamente o que Deus criou você para ser. Então é muito importante que você creia no que eu estou te dizendo, que antes da fundação do mundo existia um Tony na mente de Deus, lindo, fala bem, lindo, a cara de Jesus. A nossa verdadeira identidade é a que está na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Agora, para que Ele nos escolheu? Pode responder conforme o texto: para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E em amor nos deu um destino antecipado, qual? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então aqui tem uma verdade sobre a nossa identidade que é poderosíssima. Nesse texto está dizendo que nós somos filhos de Deus. E se tem uma coisa muito clara em quem é filho, é que filho parece com pai. Segunda coisa clara sobre filho é que filho herda o que o pai tem. Agora sim, existe uma identidade original, fale original, que é essa que está na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, perfeita, maravilhosa. Os pensamentos de Deus a meu respeito desde eternamente são maravilhosos e são enormes. Deus não para de pensar bem a meu respeito. Cara, você devia ficar feliz com essa notícia. Ele devia ficar feliz. Tem a identidade caída do velho homem, que herdamos de Adão e que está aí lutando contra aquela identidade que Deus planejou. E nós temos uma identidade restaurada ou recriada. E aí em Efésios 1 você vai ver várias vezes a expressão em Cristo, recriada em Cristo. Então nós temos uma mente de Deus a nosso respeito. O pecado produziu muito estrago, mas quando Cristo entra na nossa vida e a gente entra na vida de Cristo, a gente tem a possibilidade real de viver de acordo com a identidade original que Deus planejou para nós. Amém ou não? Guardou isso aí? Agora eu vou ler com você outro texto a respeito de João Batista. Em João capítulo 1, verso 19, diz assim: e esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Qual foi a pergunta? Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou. O que é que ele confessou? Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem você é? És você? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Que disse ele? Eu acho linda essa resposta. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Rapaz, que diálogo maravilhoso. Espírito Santo nos ajuda a compreender isso aqui. João Batista tinha duas certezas que você e eu precisamos ter nos tempos do fim. Primeira certeza: eu não sou. Segunda certeza: eu sou. Primeira certeza: eu não sou. Segunda certeza: eu sou. Sempre que você souber o que você não é,
e não ficar apavorado com isso, mas ir buscar no Senhor quem Ele planejou você para ser, você vai adquirir a certeza de quem você é, e sua vida vai fazer todo sentido. Então, João tinha muita tranquilidade. Você é o Cristo, João? Não sou o Cristo. Eu não sou como Ele. Eu não sou quem Ele é. Mas então, quem é você? E aonde ele buscou referência para saber quem ele era? Qual foi a referência de João? Quem era a referência de João para saber quem ele era e quem ele não era? Fala assim: Jesus. Ele não era o Cristo, mas ele era o preparador do Cristo. E ele vai para a Escritura, e vai para Isaías, e se identifica na Bíblia. Ah, meu jovem querido, como você precisa de convicções que partam da Bíblia. Porque se você tiver convicções baseadas na verdade, você não vira qualquer coisa que tem por aí. Quem não sabe quem é, vira qualquer coisa. Mas quem sabe quem é, não se curva, não se dobra e não se vende. Referência de João Batista era Cristo. Era diante de Cristo que ele dizia: isso eu não sou, isso eu sou. Há uma verdade que perpassa a Escritura. Gênesis 1:26. Como é que Deus criou? Como é que Deus criou? Criou, pois, Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança. Como o Pai que Ele é, Ele criou conforme a sua imagem e semelhança. A cena que vem na minha cabeça é assim: quando Deus estava lá no Éden, criando todas as coisas nos 5 primeiros dias, Ele tinha um monte de coisa linda criada para Ele se inspirar para fazer o homem, mas na minha cabeça, eu sou muito imaginativo, te garanto, eu imagino assim: Deus olhando toda a criação, procurando uma fonte de inspiração para criar o homem, e aí Ele para na frente de Jesus e fala assim: não tem jeito não. Você é o mais belo, o mais perfeito, o mais excelente, o que mais parece comigo. Então, eu vou fazer o homem assim, igual você, para ser a minha imagem e semelhança. Quem é a imagem e semelhança do Pai? O Filho. Eu pergunto aos irmãos: Deus mudou de propósito? Não precisa nem abrir, porque você já sabe o que diz Romanos 8:28, né? Se não souber, meu Deus do céu, pode se converter hoje, hein? O que diz Romanos 8:28? Sabemos, só dá o start, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu... Qual o propósito? Os que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme, com a mesma forma, da imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é a identidade que Deus desde eternamente pensou a meu respeito? Na mente de Deus tinha Cristo. Quando Deus criou Adão, na mente de Deus e na boca de Deus, o que é que tinha? Cristo. Quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, o que é que tinha? Cristo. E quando Deus estava me tecendo, Ele estava me tecendo para quê? Para ser como? Cristo. E quando eu pequei, e quando muitas vezes eu me rebelei contra Ele, Ele não desistiu, porque tem uma imagem eterna na mente de Deus, que Ele olha para mim e olha para essa imagem, olha para mim e olha para essa imagem. E o que é que Deus está tentando produzir? Cristo. Fala assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Há um trabalho em Deus, há uma obra em Deus, que é Cristo em mim. Nada na minha vida e na sua vida é verdade se não está em Cristo. Vou repetir: nada na minha e na sua vida é verdade se está fora de Cristo. Toda verdade a meu respeito só é verdade se é verdade a respeito de Cristo. Vou repetir:
Tudo na minha vida que é verdade, só é verdade se é verdade a respeito de Cristo. Se não é verdade a respeito de Cristo, não é verdade a meu respeito, nem ao seu respeito. Amém? Amém. 1 de Pedro 2,21 fala que Jesus deixou o seu exemplo para seguirmos os seus passos. Então, ser como Jesus responde à pergunta: quem sou eu? O que eu sou em relação a Ele e o que eu não sou em relação a Ele. Isso responde quem nós somos. Isso aqui pode resolver a sua vida e deixar você como um jovem convicto e não influenciável para sempre. Amém ou não? Agora eu vou voltar a cada uma daquelas coisas que eu só citei, e eu queria muito sua atenção agora, porque eu quero ser prático e mexer com sua cabeça, e eu espero que o Espírito Santo mexa com o seu coração. Quem é que sabe a verdade sobre mim? Deus. E qual é a verdade sobre mim? Cristo, ok? É que eu seja como? Tudo que eu sou, que eu não sou, tem que ser avaliado a respeito de quem Cristo é e quem Cristo não é. Foi claro? Vamos lá. A internet e as redes sociais são uma das coisas que mais influencia a juventude hoje na formação de sua identidade. Os pais abandonaram os filhos diante da internet, as escolas usam a internet, o mundo se apresenta para a galera através da internet. O que a internet, especificamente, o que as redes sociais produzem na identidade das pessoas? Produzem pessoas autocentradas, preocupadas em agradar os seus visualizadores. E como é impossível agradar todo mundo, as pessoas influenciadas pela internet, elas vivem de uma aparência, elas produzem um avatar, elas produzem uma coisa idealizada que elas querem ser para o seu público, mas na verdade não é exatamente quem elas são. O quanto a internet influencia você? O quanto você julga uma coisa verdade ou mentira a partir do que você escuta e vê na internet? Meus filhos, quando eram pequenos, e eu falava isso não, um dos argumentos muito comuns era: mas todo mundo faz. Não é verdade? Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Mas pai, todo mundo faz, todo mundo tem. E o pai responde o quê? Meu Deus, todo pai é igual, coisa linda. Nem é um versículo bíblico, mas a gente sabe a resposta, está na natureza, né? Qual é a resposta? Você não é todo mundo. Porque o pai que tem Jesus sabe qual é a identidade do menino. Mas eu queria que você pensasse comigo sobre esse ponto aqui no seguinte: você é uma pessoa que gosta muito de dar valor à sua vontade, seus desejos, seu bem-estar, seu conforto? Esse é um sintoma de que a mentalidade da internet está influenciando sua cabeça, de que a mentalidade da internet está influenciando sua identidade. Porque na internet é assim, ó, você clica e para só onde você gosta, certo? E quando você não gosta, você passa. Então você está o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisa que te dá uma boa sensação. E se não te dá uma boa sensação, você passa. Meu Deus do céu, o reino de Deus não se experimenta a partir de boa sensação, porque as minhas sensações são manipuláveis. Você sabia disso, não? Você sabia que o marketing é a ciência da manipulação das sensações? Se eu acredito que as minhas sensações devem determinar as minhas escolhas, eu estou perdido. A minha esposa, formada em administração, por um tempo foi marqueteira.
Até me lembrei que você a conheceu, ela era promotora, Deilza também, minha esposa, era promotora da Electrolux. E ela me contou uma história um dia que eu dei uma floreada para contar para você. Se ela tivesse aqui, ela ia ficar zangada comigo, mas não conte para ela. A história é a seguinte: ela estava numa loja e ela estava promovendo a venda de aspiradores de pó Electrolux, os melhores. Passou um velhinho, aquele cara que vai ao shopping só para ver vitrine, não está intenção de comprar nada, sabe? Aposentado, sem nada para fazer, vai no shopping. Passou o velhinho na vitrine, ela estava na vitrine arrumando as coisas, ela chamou: ô o senhor gostou? Ela, não, só tô... Senhor, que é isso? Venha, entre. E fez todo aquele... Ela é muito gentil, né? Muito habilidosa. Aí o velhinho entra e ela oferece o aspirador de pó ao aposentado, né, salário mínimo, e fez a pergunta: o senhor tem um aspirador de pó? Ele falou: não tem aspirador de pó. Não tem um aspirador de pó. Gênero de primeiríssima necessidade. Uma pessoa não pode viver sem um aspirador de pó. E pega uma foto de 2x2 de um ácaro, bota na cara do velhinho. O senhor sabia que tem isso no seu sofá? E o velhinho espantado, apavorado, todas as sensações de pânico dentro dele. Ela diz: eu tenho a solução para o senhor. Um aspirador de pó Electrolux que suga todos os ácaros do seu sofá. E aí o velhinho com medo, apavorado: moça, eu tenho um filho que tem asma. Está vendo? O senhor está quase matando o seu filho, seu neto, porque o senhor não tem um aspirador de pó. Aquilo que nunca foi uma necessidade real para o pobre do velhinho, agora é uma necessidade vital, por causa das sensações que ela despertou nele em relação ao aspirador de pó. Ah, Silêncio, eu me vi agora. Deu para entender? E o velhinho comprou o aspirador de pó em 36 vezes, financiado, e ainda saiu sorrindo: vou salvar a vida do meu netinho. Eu floreei bastante, mas a história é verdadeira. Ela vendeu o aspirador de pó para o velhinho e deixou de trabalhar com marketing e foi ser mulher de pastor. Eu lembro do dia que ela chegou, tadinha, arrasada em casa, fazendo o trabalho dela. Ele não precisava de um aspirador de pó. Quantas vezes você está diante da internet e você está vendo propaganda, e TikTok, e Instagram, e Facebook, tentando produzir em você necessidades que você não tem, despertando em você sensações que não são a respeito de verdade, é apenas a respeito de hormônio, prazer, sensação, vontade. Você acha que esse negócio é recente? Pois eu vou te mostrar como a ciência do marketing é antiga. Eva chega diante de uma árvore que Deus falou: esse negócio você comer, você morre. A serpente começa a dizer que não morre nada. Satanás é marqueteiro. É marqueteiro, o primeiro marqueteiro da história. Como que alguém consegue convencer? Mas ele é santo. Ele trabalha em cima da verdade, não em cima da mentira. Amém ou não? Eu estou falando que o marketing é uma ciência em si pecaminosa, porque eu posso usar o marketing para promover a verdade, sim ou não? Eu estou aqui fazendo isso agora. Eu estou promovendo a verdade. Então, meu irmão, fique em paz, viu? Tá bom? Mas Satanás é o marqueteiro do mal. Gente, preste atenção. Deus, o Criador, falou para Adão e Eva: não come desse fruto, porque se comer vai morrer. Pode comer de todo o resto. Aí Satanás começou o marketing dele. Primeira coisa que o marketing do mal faz é sugerir uma mentira em cima de uma verdade, mais conhecido como sofisma. Mas aqui Deus é assim, você pode comer.
Ele mandou você não comer de nada do jardim, ele fez tudo isso aqui, agora você não pode? Inverteu, lembra? Não podia comer de um e de todas as outras, ele inverteu. Você não pode comer de nada, né? Essa ideia de que Deus colocou a gente numa situação muito difícil. O crente disse para Jesus: deixa eu te contar um negócio maravilhoso. Você pode fazer tudo. Amém. Glória a Deus. A única coisa que tu não pode fazer é pecar, cara. Sabe qual é o nome disso? Liberdade. E sabe por que tu não pode pecar? Porque se tu pecar, vai ficar escravo do pecado, vai perder a liberdade. Mas Satanás fez o contrário. Produziu a ideia de que o pecar é o tudo. É uau! A única árvore que não podia, velho. E Deus falou. Aí Satanás começa a inventar mentiras a respeito daquela árvore, a respeito de Deus. A primeira é: pode comer não, né? De nada. Ah, que coisa ruim, coisa chata, que Deus é incoerente. Não, Deus falou que eu só posso não comer dessa aqui, porque senão eu vou morrer. Aí havia a segunda mentira: não vai morrer nada, né? Tipo, baixa. Negócio de consequência ruim. Não fala de coisa ruim, não fala de coisa ruim. Pra cima, galera, vamos lá. Não é atual isso? Tem igreja que nem pode falar mais de pecado. Se falar de pecado, o pastor não recebe oferta. Como eu não estou aqui por causa de oferta, eu vou falar muito de pecado. Irmãos queridos, compreender a consequência da desobediência é uma das coisas que nos ajuda a obedecer. Tem conversas que não são agradáveis, mas são necessárias. Então a mentalidade da internet está gerando pessoas viciadas em bem-estar, viciadas em conforto, viciadas em autopromoção. E se alguma coisa ruim acontecer, para, muda lá, vamos lá, ajuda, muda o canal. Muda o canal, esse cara aí está claro. Em nome de Jesus, jovem querido, não deixe a internet formar a sua cabeça. Agora vamos a Jesus. Rapidinho antes de Jesus. O que é mais fácil? Viver uma realidade ou sustentar uma aparência? Viver uma realidade ou sustentar uma mentira? Já tentou sustentar uma mentira? A gente dá muito trabalho. Muito trabalho. E no final, a verdade sempre aparece. Agora vamos a Jesus. Quem foi Jesus diante de quem era verdadeiro? Como Natanael, por exemplo, que Jesus olhou e disse: eis aqui o israelita em quem não há dolo. Diante de Natanael, Jesus foi verdadeiro. E quem foi Jesus diante dos que viviam de aparência, como os fariseus? Verdadeiro ou não verdadeiro? Verdadeiro. O que eu quero dizer? Jesus não mudava de acordo com o público que estava diante dele. Diante de quem era verdadeiro, Jesus era Jesus. E diante de quem não era verdadeiro, Jesus era Jesus. E você? Diante dos caras que são parecidos com Jesus, você é Jesus também? E diante dos caras que não são parecidos com Jesus, você é Jesus também? Ou você dá uma adaptada para não ser rejeitado? Não negocie a sua identidade, achando que não é possível ser como Ele. Irmãos queridos, a nossa identidade de filhos de Deus semelhantes a Cristo pode sim ser uma realidade. Não precisa ser uma aparência.
Quem pode dizer amém por isso? Você crê nisso mesmo? Você acredita que você pode ser semelhante a Jesus? Amém. Quem acredita nisso? E quem está trabalhando para que você seja? Você sabia que Ele está trabalhando para isso? Então, quando você está lá no Instagram, quem os seus seguidores do Instagram enxergam? Fulano parecido com Jesus? E se está no Facebook? Fulano parecido com Jesus? E se está na escola? Fulano parecido com Jesus? E se está em casa? Fulano parecido com Jesus? Ou você fica mudando de tela em que as pessoas vão te ver de acordo com o ambiente onde você está? Em nome de Jesus, para com isso. Porque aquele que pensou em você desde antes da fundação do mundo está trabalhando em uma direção só, não trabalha em várias direções. Tem um outro negócio que a internet faz, é fazer as pessoas serem superficiais em tudo e não profundas em nada, né? Aí você pergunta, você já ouviu falar nisso? Ela, já, porque ela viu no YouTube. Agora, você realmente sabe isso? Não. Para quê? Quem Jesus era diante de qualquer pessoa? Jesus. Verdadeiro, autêntico, diante de qualquer pessoa. Diga, eu também. Fala profeticamente, eu também. Fala pela fé. Agora, se o mundo me influencia, e por mundo aqui eu estou falando de um sistema rebelde contra Deus, aquilo que a Bíblia fala, não ameis ao mundo, né? Porque tudo que há no mundo passa. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Esse mundo aí que é um sistema de oposição a Deus. Se o mundo te influencia, se esse império das trevas, governado por Satanás, atrai você, então você vai viver em pecado o tempo inteiro. E o pecado vai tentar lhe dominar, vai tentar lhe controlar. E tem muito crente que acha que o pecado lhe define. E Satanás produz isso na cabeça da pessoa. Não, eu já fiz isso tanto que agora eu sou isso. Se você continuar no mundo, o pecado te define. Mas se você nascer de novo, Jesus volta a te definir. E eu vou te falar uma verdade poderosa. Não existe ninguém que Jesus não possa dar uma nova vida. Ninguém. Eu conheci um irmão que vai estar testemunhando lá na nossa congregação amanhã. Traficante, drogado, viciado, prostituto, que Jesus salvou, e hoje é um presbítero cheio de Espírito Santo. Não existe ninguém que não possa nascer de novo e ser transformado. Alguém crê nisso? Pode ver a pior pessoa, mas se Jesus alcançar a vida dela, se o Filho o libertar, ela de verdade será? Vamos olhar para Jesus agora, em relação a estar diante do pecado. Quem era Jesus quando ele estava diante de um pecador? Fala assim, santo. Vou repetir. Quem era Jesus diante de quem ele quando ele estava diante de um pecador? Santo. Inclusive reclamavam, né, que ele comia com pecadores, porque os religiosos achavam que isso ia contaminar eles. Por isso eles não comiam com pecadores. Eles eram de uma classe mais especial. Jesus comia com pecadores? Comia, mas não pecava com eles. Ele só comia com eles. Se nós queremos alcançar as nações, nós precisamos comer com pecadores.
mas a gente não pode pecar com eles, só comer com eles. Como se relacionar sem ser influenciado por eles? Quero gerar fé no seu coração. Como era Jesus quando estava diante de alguém pecador? Santo. E como era Jesus quando ele estava diante de Deus, que é o Santo dos Santos? Santo. E como era Jesus quando ele ia na sinagoga? Santo. E como era Jesus quando ele estava na rua? Santo. E como era Jesus quando ele estava com José e Maria? Santo. Como Deus quer que você seja? Santo. Em qualquer ambiente, mesmo que em sua volta esteja jorrando o pecado, que o Espírito Santo fale conosco. Você tem colegas pecadores? Um monte, né? Eles têm uma conversa agradável. É cansativo, né? Mas e se você trouxer eles para o seu contexto e você comer com eles? Chamar mais um de dois para te ajudar. Será que a santidade de Cristo não pode atrair eles? Quando eu comecei a trabalhar com jovens e adolescentes em 1995, faz um tempinho, né? Nós formamos um primeiro grupo de jovens na igreja e passou por uma espécie de avivamento e se tornou um grupo muito lindo, muito especial. Um dia nós estávamos fazendo um trabalho num encontro da igreja que era de adoração, de louvor a Deus, que envolvia dança, música, muita alegria. Muita alegria. E no meio do povo tinha um visitante, um jovenzinho de mais ou menos 15, 16 anos, que no final me procurou e falou assim: o que é que eu faço para ser igual a esses jovens que estão aí? Por quê? Porque eles são puros e eu sou impuro. Quando eu fui investigar a vida do menino, ele era filho de uma prostituta que trabalhava no centro da cidade de Salvador e convivia no mesmo ambiente da prostituição da mãe, se é que você me entende. Esse moço se converteu. Hoje ele é um missionário, ele é um obreiro, cheio de Jesus. Por quê? Porque ele viu a santidade de Jesus em um grupo de jovens que cantavam e dançavam para a glória de Deus. São os amigos que dizem quem você é? Pô, gente, fala sério para mim, isso aqui é importante, né? Quanto uns amigos influenciam a nossa vida? Muito, muito. Porque a gente foi feito para se relacionar, não é verdade? Então as amizades, elas são importantes. Mas se você tem mais os seus amigos como fonte de sua identidade do que o próprio Deus, você vai ser um cara inseguro e volúvel. E vai andar de acordo com a opinião das pessoas e não com a verdade de Deus a seu respeito. Você vai viver de acordo com o que os amigos dizem. Se eles falarem é isso, você é isso. Se eles falarem não é isso, você não é isso. É um vira-folha. O Maria vai com as outras. Mas olha essa. Vamos para Jesus. Quem foi Jesus quando estava diante dos discípulos que foram fiéis a Ele? Os 12. Enquanto foram fiéis a Ele, os 12. Fala, fiel. E quem foi Jesus diante do amigo que o traiu? Você se lembra como Jesus chama Judas quando Judas entrega ele aos soldados? Oi, amigo, para que viestes? Quem mudou
mudou, Judas ou Jesus? Judas. Então você pode ser fiel diante dos amigos que são fiéis ao Senhor, e você pode ser fiel diante dos amigos que não são fiéis ao Senhor, porque quem é o seu modelo? Jesus. Então, quando um amigo seu concordar com Jesus, fique junto. E quando um amigo seu discordar de Jesus, pode até ficar junto dele, mas não concorde com ele, não seja alterado por ele, porque o seu modelo é Jesus. Vou perguntar de novo, você responde. Quem foi Jesus diante dos amigos fiéis? Fiel. Quem foi Jesus diante do amigo traidor? Fiel. Agora, se as ideologias te influenciam mais do que Deus, o que são ideologias? São ideias através das quais as pessoas interpretam o mundo todo e tomam decisões a partir delas. Eu vou dar uns exemplos para você entender. Por exemplo, a mais famosa de todas nesse momento, a ideologia de gênero. Ela parte da ideia de que existe mais de um gênero. É verdade ou mentira? Que existe mais de um gênero? Existe. Quantos? 2. Mas aí, a partir da verdade que existe mais de um gênero, cria-se muitas possibilidades que são mentirosas, e a partir disso tudo passa a ser julgado. E aí a ideologia que está por trás da ideologia de gênero é um negócio chamado diversidade. Mas a diversidade é um conceito correto, gente? Sim ou não? Claro que é, gente. Existem diferenças? Existem. Mas chegam a esse ponto? Não. Então as pessoas que julgam o mundo, avaliam o mundo, tomam decisões a partir da ideologia de gênero, elas vão cometer uma série de equívocos, uma série de enganos, e elas vão aceitar coisas para a própria vida que não deveriam aceitar. Sabe o que está acontecendo? Existe uma geração inteira sendo desfigurada, descaracterizada. Aí você vê aquelas pessoas cortadas, aquelas pessoas pintadas. Esses dias nós vimos eu e Jennifer, uma menina tatuada no rosto, inteirinho, o rosto tatuado. Eu fiquei imaginando, o dia que essa menina se converter, o que ela vai achar? Então, as ideias no mundo não dizem verdades a seu respeito. Não acho muito esquisito não que eu vou perguntar, só um pouquinho. Quem tem pênis, levanta a mão. Agora fica a mão levantada e olha para mim. Se alegre que você tem pênis, fica tranquilo. Foi Jesus que te deu. É porque você tem um cromossomo chamado Y. Fica com a mão levantada. Não baixa a mão não. Testosterona. Você é homem. Fala bem com voz de homem. Você é homem. Agora pode baixar. Mas não é o pênis que te define como homem. É Jesus que te define como homem. Amém? E não tem pênis, levanta a mão. Fala assim, eu sou mulher. Graças a Deus. Mas não é isso que define como mulher. A verdade sobre você está na mente de Deus. E você precisa descobrir que maravilhoso é ser mulher. Para quem é? E para quem é mulher, é maravilhoso ser? E para quem é homem, é maravilhoso ser? Diga comigo, Deus não comete erros, equívocos, enganos. Aleluia. E se vier algum pensamento de dúvida na sua cabeça, seja esse um pensamento mentiroso e Deus verdadeiro. Mas os pensamentos brotam de onde? Das ideias que são promulgadas, promovidas repetidamente, para que sejam consideradas normais, mesmo sendo absurdas. Vou te dar só uma outra coisa absurda para você entender o efeito de uma ideia errada na identidade de uma pessoa.
gente que se identifica como bicho. Pelo amor de Deus, não vá atrás disso não, viu? Porque é nojento demais, é horrível. Mas eu tive que pesquisar porque eu estou estudando sobre identidade faz um tempo. Tem gente que se acha cachorro, se veste como cachorro, se posiciona como cachorro, aceita uma coleira de cachorro e quer que a sociedade crie um movimento de proteção para as pessoas cachorro, porque elas não podem trabalhar, porque elas são cachorros, então elas têm que ter uma pensão do governo. Você sabia que isso existe? Faz de conta que você continua sem saber. Mas existe, gente. É um movimento das pessoas cachorro. Agora, é claro, isso é um extremo. É tão absurdo. É absurdo para você? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora vamos chegar na coisa que não é tão absurdo assim. Alguém chega para você e fala assim, cara, mentir é normal. Todo mundo mente. Você não mente. Você não vai mentir. Nem para se dar bem. Mas a mentira não faz parte do caráter de Cristo. Se a mentira não faz parte do caráter de Cristo, também não faz parte de Roberto. Tem que ser óbvio. Tem que ser claro. Tem que ser evidente. Se não faz parte de Cristo, não é para mim. Quantas namoradas você já teve? Fala isso mais. Eu te amo. Isso aí. Você não vai pegar umas 3 ou 4 para dar uma testada? Por que não? Todo mundo pega. Primeiro. Quantas mulheres Jesus tem? Uma. Está esperando por ela até hoje. Então, exclusividade tem a ver com Jesus. O que tem a ver com Roberto? Pegar todas? Marido de uma só. Poderia ficar aqui o dia todo falando isso, né? O que tem a ver com Jesus tem a ver comigo. O que não tem a ver com Jesus não tem a ver. Porque os absurdos não começam como absurdos. Os absurdos começam com pequenos desvios. Um pedófilo não começa pedófilo, começa pornógrafo. Ups. E tem muito jovem preso pela pornografia. Jesus praticava isso? É para mim? Se é verdade em Cristo, é verdade sobre mim. Se não é verdade em Cristo, não é verdade sobre mim. Isso é uma outra ideologia, que não é dita como ideologia, mas ela tem efeitos de ideologia, que é o evolucionismo. Vou te contar um. Primeiro semestre da faculdade federal, de biologia. Você entendeu o drama? Sentiu ou não? Quem faz faculdade pública aqui, levanta a mão, já fez. Está entendendo melhor o que eu estou falando, né? Beleza. Primeiro semestre, matéria de biologia geral. A professora dividiu temas na sala e o meu tema foi seleção natural de Darwin. Aí eu entrei numa pequena crise. Eu não vou falar esse negócio, Fui conversar com o meu pastor. Aí ele me deu um conselho, cara, pensa no conselho poderoso, sábio, cheio de Jesus. Ele falou, Tony, faça o seguinte, faça um excelente seminário, porque você recebeu essa tarefa sobre o que pensa Davi, não é sobre o que você pensa, né? É sobre o que ele pensa. E no final você diz o que você pensa. Na UFBA, eu vou dizer o que eu penso na UFBA. Aí eu fiz um seminário sobre seleção natural de Darwin, que a sala inteira me aplaudiu. Eu esperei o aplauso terminar. Quando terminou, ia passar para o próximo aqui. Professor, só um minuto. Pessoal, eu só quero dizer para vocês que eu não acredito em nada que eu falei. Eu acredito que Deus criou e a Bíblia e falei.
E aí um colega que até aquele dia andava comigo falou assim: Tony, você acredita na Bíblia, em Adão e Eva? E eu falei: você não. Se está na mente de Deus, é verdade. Se não está na mente de Deus, é mentira. Não tem a ver comigo. Agora você imagina que tipo de colega eu fui. Não, fui muito amado, todo mundo gostava de mim, era muito legal. Mentira. O DA me odiava. Sabe o que é DA? Não sei se aqui chama DA. Diretório Acadêmico. Centro Acadêmico agora? Ok. O pessoal do DA me achava assim. Maravilha. Se tem a ver com Jesus, tem a ver comigo. Se não tem a ver com Jesus, não tem a ver comigo. Quem é que determina que eu sou e que eu não sou? Jesus. Como foi com João Batista. Agora vamos aos mais poderosos influenciadores de uma pessoa. Quem são? Quem são? Os pais. É ou não é? Claro, e tem que ser mesmo. Agora, se os pais estão em Cristo, eles vão, como Zacarias, saber o nome do filho. É João, não bota outro nome do meu filho não. Isso é muito prático, porque eu sei as pressões que os meus filhos sofrem. Eu sei a quantidade de vezes que eles chegaram em casa contando os dias difíceis que eles tiveram na escola. E eu estava lá para dizer: mas isso não é você. E você não vai ser assim. Porque eu tinha na cabeça e no coração muito claro quem eram e quem são os meus filhos. Antes deles nascerem, Deus me deu a identidade deles por escrito. E eu escrevi quem eles seriam. E eu não aceito que ninguém venha dizer para os meus filhos quem eles são. Porque eu sei quem eles são. Eu não vou dar a ninguém o direito de dizer quem eles são. Eu sei. Agora, se os pais não são convertidos, a chance de errar é grande, não é? E se não conhece Jesus? Então, se os filhos são influenciados por pais não convertidos, o que eles vão viver são reproduções de histórias complicadas. Vou te contar uma. Gente, eu não estou nem olhando a hora, com medo de olhar. Eu já devia ter parado. Não, vou olhar. Peraí. Davidson, meu mais velho, devia ter uns 10, 11 anos nessa época. Fez alguma coisa errada que eu não lembro o que foi. E eu fui muito violento com ele. Fiz uma correção terrível, horrível. Como meu pai fazia. Eu entrei numa crise assim instantânea, demorou 10 segundos para eu me sentir o pior pai do universo. Aí eu fui confessar, abri o coração com um dos meus pastores. E ele me disse o seguinte: Tony, quando você não perdoa seu pai, você reproduz o comportamento dele. Macaco velho, admitir que faltava na minha vida perdão. Eu acho que eu já pedi perdão ao meu filho por isso pelo menos 500 vezes. Mas naquele dia eu percebi a risco que eu tinha de ter a minha identidade construída pelas histórias dos meus pais quando eles não tinham Jesus. E eu não queria isso para mim. E eu escolhi aprender a ser pai com Deus Pai. Porque se está na mente de Deus, é para mim. Se não está na mente de Deus, não é para mim. Vou te perguntar: quem determina a sua história? A sua história é determinada pelas suas experiências ou pela vontade de Deus? Atenção, psicólogos, não me trucidem. Vocês podem perder clientes agora. Gente, as nossas histórias constroem coisas na mente. Mas quando a gente entrega a vida a Jesus,
e vive com Ele. É impressionante. Ele diminui o peso das nossas histórias e aumenta na nossa vida o efeito da história dele. Isso é fantástico. Então as coisas terríveis que eu vivi na minha história não precisam determinar o meu futuro, porque a história de Jesus que me colocou dentro dele na cruz, e eu fui sepultado com ele, e eu ressuscitei com ele, pode ter mais efeito na minha história. Amém ou não? Amém. Crê nisso? Eu creio. Diga assim comigo: a história dele é mais poderosa que a minha. De novo, a história dele é mais poderosa que a minha. Sabe quantas namoradas eu tive? Dá para contar nos dedos. Casei com ela. Por quê? Porque não tinha pretendentes? Não é o caso. Por causa de Jesus. E sabe por que eu casei em santidade? Por causa de Jesus. E sabe por que eu tive 2 filhos? Por causa de Jesus. E sabe por que eu sou pastor? Por causa de Jesus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa de Jesus. Por causa de Romanos 11:36. Quem recita para mim? Porque dele, por meio dele, para ele, eu sou. Aleluia. Isso resolve toda a crise de identidade. E isso nos coloca em posição de ataque contra o inferno, não de defesa, não de medo, mas de ataque, de poder preparar o caminho do Senhor. João Batista tinha muitas pressões e opressões em volta dele, mas ele não cedeu, ele não tinha que dar satisfação a ninguém. Ele sabia: eu não sou, mas eu sou. Eu não sou perfeito, mas eu sou filho do perfeito. Eu ainda tenho muitas coisas para mudar na minha vida, mas eu tenho um dono que está fazendo isso na minha vida. Eu tenho um dono. 2 Coríntios 3:18 é a boa notícia sobre nossa identidade. Quem recita para mim? Pô, gente, não sei se Gustavo da Bíblia, que tu devia saber. Você vai saber quando eu começar, quer ver? Ó? Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho, por quê? A glória do Senhor, somos transformados de que forma? De glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito. Rapaz, eu acho interessante, porque às vezes a ciência acerta, mas se lesse a Bíblia, não precisava gastar tanto dinheiro com pesquisa. Tu já ouviu falar um negócio recente descoberto chamado neurônios espelho? Quem já ouviu falar nisso? Ninguém nunca falou em neurônio espelho? Nem o psicólogo? Está no começo do curso ainda. Tu sabe o que é neurônio espelho? Descobriu-se que nós temos uma quantidade de neurônios cuja função é reproduzir o comportamento do outro. São os neurônios espelho que estão explicando, por exemplo, como uma pessoa boceja, a outra, mas sem nenhuma lógica, né? Só reproduz o comportamento. Mas na Bíblia já fala de um certo espelho que quando você olha, você reproduz o comportamento do outro. Tão mais barato ler a Bíblia, é ou não é? Você tem a tendência de imitar. Por isso que eu falei das influências que você tem que tomar cuidado em relação a elas, porque elas são fortes, elas têm capacidade de produzir comportamento em você. Mas eu estou te falando de um que tem muito mais poder de produzir comportamento em você, por quem ele é.
e por causa de quem trabalha com ele. É que tem umas coisas que Deus fala comigo, tá bom? Aí eu prego, mas é muito legal receber a palavra. Jesus é poderoso. E quando você conhece Ele, é muito fácil ficar parecido com Ele. Por causa de quem Ele já é uma influência poderosa. Mas tem alguém que trabalha com Ele. Porque o final do versículo diz: somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. O Espírito Santo, quando você se põe para conhecer Jesus, Ele trabalha. Vem cá, fica virado para mim. Ele é Jesus, eu sou Tony. Jesus é bonito? Não sem soberbos. Isso aí. Quando eu fico diante de Jesus, como que eu fico diante de Jesus? Pela Escritura, pela palavra que me revela Cristo. Ou quando eu fico diante de Jesus através dos meus irmãos que me revelam características de Cristo para mim. Pela Escritura ou pela comunhão, eu fico diante de Jesus. Um dia eu descubro que esse Jesus está diante de mim é santo, e eu amo a santidade dele. Eu percebo, eu não sou santo. Ele é santo, mas eu quero ser santo. Então, o que eu ainda não sou, o Espírito Santo pode me tornar, por causa de quem Ele é. Ele é verdadeiro, eu ainda não sou, mas se eu continuar a insistir em andar com Ele, quanto mais verdade nele eu vejo, mais o Espírito Santo está produzindo verdade em mim. Ele é puro, e eu percebo que eu ainda gosto de uma impureza, mas eu não desisto, eu fico diante dele. Quanto mais diante dele eu fico, aleluia, fala, eu não desisto. Deus está me falando para dizer isso para você, eu não desisto. Quando você não desiste de ficar diante dele, o que é que o Espírito Santo está fazendo? Vai transformando você na imagem dele. Faz isso, ó. Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus. Obrigado. Queria te fazer um convite nesta manhã. Já deve ser tarde, né? É de tarde já, né? Meu Jesus. Eu quero te fazer um convite nesta manhã. Eu queria que você decidisse nessa manhã transformar Jesus Cristo em seu maior influenciador. E você vai rejeitar qualquer influência diferente dele. Numa época em que se fala de influencer, eu tenho o meu influencer. Não preciso de mais ninguém. Perguntaram para João: quem é você? Você é o Cristo. Mas o que eu sou tem a ver com Ele. Como eu quero que vocês guardem essa palavra, gente. Tomara que o Espírito Santo tenha conseguido o que eu não consigo. Tem um bocado de coisa que eu não sou, e eu não faço questão de ser. Tem um bocado de coisa que eu não sou, que eu quero ser. Eu quero ser o pai que meus filhos enxergam Deus através de mim.
Eu quero ser um marido que ama a esposa como Jesus amou a igreja. Eu quero ser um irmão que lava os pés dos meus irmãos. Eu quero ser tudo que eu vejo Jesus sendo. Porque tudo o que Deus planejou para mim eternamente tem a ver com quem Jesus é. Podemos orar? Curve sua cabeça um instante. Quem está te influenciando? Jesus quer ser o maior influenciador da sua vida, o único que determina a sua identidade. Você gostaria de tomar uma decisão hoje, de abrir mão de qualquer influência, qualquer coisa que você goste, qualquer coisa que te pareça legal, mas que você sabe que não tem a ver com Jesus? E aqui, se você está tomando uma decisão consciente sobre isto, ou reafirmando uma decisão que você já tomou sobre isto, aí você fica de pé para a gente adorar Jesus juntos. Mas uma decisão consciente. Vou eliminar as outras influências e vou ficar só com Jesus.